aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Na aula de hoje a gente dá continuidade ao período da Era Vargas e nós falamos do Estado Novo. Então olha só, esse período de 1937 até 1945 ficou conhecido como Estado Novo, no qual Vargas instituiu uma ditadura com características próprias, com um perfil político particular e disposta a atender aos interesses das classes que sustentavam no poder. E galera, mesmo governando para as elites rurais e urbanas, Getúlio soube criar uma grande base de apoio popular, cativando as massas com um paternalismo demagógico. Beleza? Moçada, como a gente viu na última aula, Vargas apresentou a nova Constituição no qual o Estado Novo se basearia. Essa carta constitucional foi apelidada de Polaca. Por quê? Ela foi inspirada na Constituição polonesa. E assim, essa carta constitucional brasileira possui um caráter autoritário e centralizador, atribuindo ao presidente Getúlio Vargas poderes extraordinários. Vocês lembram que eu comentei nas últimas aulas sobre os integralistas, né, aquele movimento de extrema-direita no Brasil? Então, a Constituição de 1937, todo o seu caráter autoritário, deu ao grupo de Plínio Salgado a esperança de maior participação no governo. No entanto, a postura ideológica do AIB se mostrou incompatível com a personalidade de Getúlio Vargas, já que ele não tinha nenhum interesse em realizar qualquer tipo de aliança com grupos radicais, seja de esquerda, seja de direita. E foi assim, moçada, que em 3 de dezembro de 1937 Vargas determinou a extinção do AIB, beleza? Essa galerinha autoritária do AIB ainda tentou derrubar o governo de Vargas, mas foram reprimidos. Outro evento significativo e determinante para consolidar essa centralização do poder na figura de Vargas foi a tentativa de invasão da residência oficial de Getúlio Vargas em 1938. Na ocasião, alguns integrantes do AIB e outras facções políticas tentaram invadir a casa de Vargas com armas em punho, mas não tiveram sucesso. Foram mortos ou presos. Isso serviu de justificativa para eliminar qualquer foco de contestação ao governo de Vargas. A partir daí, a oposição de Vargas passou a ser violentamente perseguida e eliminada, beleza? Então, essa atitude contra Vargas, por conta de algumas facções políticas, justificou a centralização de poder e a eliminação de qualquer rival político. Bom, a gente já entendeu como é que estava a situação política nesse contexto. Mas e como ficava a relação entre Estado e sociedade dentro de uma ditadura? Bom, Vargas assumiu o papel de mediador das relações sociais. O que isso significa? De modo geral, Vargas fazia concessões às massas para evitar conflitos de classe, que são naturais do sistema capitalista, certo? Isso, moçada, constituiu a essência do exercício do poder de Vargas, baseado no populismo, beleza? E para legitimar tudo isso, Vargas governou por meio de muito investimento na propaganda, utilizando programas radiofônicos, comerciais e propagandas oficiais, criou a ideia de pacifismo e cordialidade do povo brasileiro. Assim, a luta de classes deveria ser substituída pela negociação amigável entre patrões e empregados. Naturalmente, para efetivar seus interesses ideológicos e políticos, Vargas precisou contar com um aparato de controle midiático. E para isso ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. De modo geral, galera, o DIP tinha 2 objetivos centrais. O primeiro seria censurar tudo que fosse contra Vargas, e o segundo, naturalmente, seria promover a imagem de Getúlio Vargas como pai do pobre, como pai dos pobres, certo? O pai dos trabalhadores, e assim por diante, criando uma espécie de culto ao líder. Nesse contexto, galera, foi criado também a Voz do Brasil, justamente para promover a imagem de Vargas, certo? Então percebam como características de governos populistas estão completamente presentes nesse cenário nacional. Bom, moçada, a gente não pode deixar de falar, no contexto geral da Era Vargas, das relações das políticas trabalhistas e a economia. Bom, com relação à industrialização do país, desde a crise de 29 já havia indícios de um processo de industrialização. Esse processo foi alavancado pela segunda substituição de importações durante ainda a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45.
E é nesse contexto nós temos também uma forte atuação do Estado na economia, com investimentos em indústrias de base. Getúlio vai atuar na montagem da infraestrutura industrial por meio de empresas estatais nos setores de energia, transporte, mineração e siderurgia. Isso deixa evidente duas características do governo Vargas, moçada: o protecionismo e o nacionalismo econômico. Nessa lógica, temos em 1941 a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores, FNM, certo? Não confundir Vale, que faz o suco, com Vale do Rio Doce, são coisas diferentes, beleza? Galerinha, olha só, para a gente entender essa relação indústria, Estado e população e trabalhadores, a gente tem que voltar lá para 1931, quando foi outorgada a Lei de Sindicalização, que basicamente delineava o perfil de atuação dos sindicatos, certo? Impondo restrições a qualquer atividade que significasse rebeldia na relação entre patrões e autoridades governamentais, certo? Isso significa, galera, que por um lado, Vargas manteve o sindicato sob seu controle, ao passo que o Estado fazia algumas concessões, as chamadas leis trabalhistas, beleza? Então, se de um lado essa legislação significava um enorme avanço para a classe trabalhadora, que agora tinha alguns direitos, certo? Por outro lado, submetia os trabalhadores às vontades das elites, freando qualquer tentativa revolucionária que pudesse surgir naquele contexto. E é nesse sentido, nessa conjuntura, que Vargas passa a ser considerado o pai dos pobres, beleza? E por isso até hoje é considerado um político astuto, em certo sentido, já que ele conseguiu articular tanto os interesses da elite quanto os interesses da população, tudo isso para se manter no poder, beleza? Mas vamos com muita calma, moçada, muita calma. A gente pode considerar que Vargas utilizou, em certa medida, a classe trabalhadora como instrumento para ganhar popularidade. No entanto, existem novas correntes historiográficas que refutam essa posição passiva no qual a classe trabalhadora é colocada, tradicionalmente. Então, olha só, lá por volta de 1939 foi organizada a Justiça do Trabalho, que tinha como objetivo intermediar essas relações entre patrão e empregado, certo? Entre industrial e operário. E em 1940 temos a criação, por meio de um decreto, do salário mínimo, já que era previsto desde 1934. Em 1943, houve de fato a consolidação das leis trabalhistas, né? A CLT. A CLT, a grosso modo, é uma sistematização das relações profissionais, que garante, sobretudo, direitos aos trabalhadores e deveres aos empregadores, beleza? Então, moçada, isso é muito importante. Quando você escuta ataques à CLT, procure prestar atenção quem faz esses ataques. Tenha em mente que se você for trabalhador, a CLT garante, por exemplo, que você tenha seguro-desemprego, auxílio-doença, FGTS, salário mínimo, férias, folga e faz com que você tenha hora para entrar no trabalho e hora para sair. Beleza? Então atacar a CLT só favorece os empresários, não os trabalhadores. Beleza? Moçada, para a próxima aula a gente vai falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e sobre o fim do Estado Novo. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e tchau! Até o próximo vídeo.